Recentemente, o Fiuk postou um vídeo falando sobre um processo de separação dele e da família. Ele não entrou muito em detalhes e também não é o que importa aqui nesse vídeo. O fato é que isso dividiu algumas opiniões. Existem pessoas falando que realmente ele é uma pessoa mimada e vive na adolescência desde sempre, e outras pessoas falando que sim, ele pode sempre recomeçar do zero, trabalhar para que ele consiga construir a própria carreira sem depender de terceiros. E aqui a gente não veio falar do Fiuk especificamente, mas sim de uma reflexão que essa situação toda traz, que é: o quanto a gente acha que os nossos pais, que a sociedade devem pra gente, e um outro lado de recomeçar, recomeçar do zero. Seja porque você perdeu alguma coisa, seja porque passaram a perna em você, enfim. Quero trazer esses dois questionamentos que apareceram para mim. E falando sobre o primeiro, muitas vezes nós temos alguns privilégios que a vida nos dá, como por exemplo, se você nasceu numa família que tem um pouco mais de poder aquisitivo e você não precisou trabalhar para fazer faculdade. Pode ser que no futuro você tenha que trabalhar em algum emprego que não seja da sua área e você pode ficar, de certa forma, ressentido por isso, porque seus pais investiram tanto nisso e você acaba sentindo que aquele outro trabalho é para outra pessoa. Ou só porque você recebeu uma ajuda financeira por um período de algum parente, que esse parente tem a obrigação de fazer isso para sempre e nem que ele está sendo malvado de tirar esse benefício de você. Então, o que dá a entender ali no vídeo dele é que realmente teve um abandono ali financeiro por parte da família e que ele vai ter que usar recursos ali para pagar dívidas, para que ele consiga se recuperar financeiramente. Mas o ponto é que ele disse que vai precisar vender alguns carros ou algo do tipo, mas o fato é que esses carros, né, que ele tem, são muito valiosos. Então, para quem vê de fora, é realmente um problema bem perrengue chique, né? Então, eu já não vou receber mais ajuda da minha família, então, por esse motivo, eu vou ter que vender as coisas que a minha família mesmo me deu. E aqui eu acho que fica uma lição muito importante, que é da gratidão. É a gente olhar para trás, ver tudo que foi feito pela gente e agradecer. E tem um livro, que inclusive tá ali na estante, chama Onde Estão as Moedas, que foi uma amiga muito querida que me emprestou, e fala justamente sobre as moedas que os nossos pais nos deram e que a gente receba essas moedas sem fazer juízo de valor. Se são moedas de ouro, se são moedas de cobre, de prata, se é uma quantidade enorme de moedas ou se são poucas moedas. E são as moedas que nós temos. E nenhuma outra pessoa vai poder nos dar essas moedas, senão nós mesmos. E aqui eu não estou dizendo que você não pode ficar chateado por um familiar não te ajudar, ou se realmente você precisa de alguma coisa e alguém não puder oferecer aquilo para você. A ideia é não esperar dos outros o que a gente faria para outra pessoa. Isso gera muita frustração e, claro, as pessoas não vão nos ajudar por algum motivo, né? A gente tem que tirar essa visão do pessoal, né? Aquela pessoa não gosta de mim, ela não quer que eu prospere. E, na verdade, podem ter outros motivos que você não vai nem saber. De novo, isso não significa que você não possa se ressentir, não significa que você não se sinta injustiçado. Mas o sentimento é uma coisa e a realidade é outra. E me parece que ele tornou essa sensação tão realidade, esse sentimento, que ele até tornou público. E por isso que existiram várias críticas perante a isso. Então não tem como você voltar no passado e ter outros pais, né? Não existe essa possibilidade. Existe o que aconteceu, as coisas que você recebeu, porque a gente nunca fica na estaca zero. Uma frase muito interessante que eu ouvi há um tempo atrás, não lembro de quem foi, mas é uma frase que diz assim: que nós estamos sempre no lucro, porque a gente nasce pelado e é enterrado de roupa. E agora já partindo para um ponto um pouco mais filosófico, será que vale a pena viver mesmo em sofrimento? Eu diria que sim,
porque a experiência, ela é única, essa experiência, né, de estar em vida. A gente não sabe se existe uma outra vida depois daqui, a gente não sabe se a gente volta para cá de outra forma. Mas o fato é que nem o prazer nem o sofrimento são eternos. Então, mesmo que a vida seja cheia de sofrimentos, com certeza algo bom também acontece. E claro, isso depende muito de onde a gente decide olhar. Como a gente olha para as coisas. A gente olha para o mundo esperando algo do mundo, achando que o mundo deve algo a nós e fica frustrado por não receber esse algo. Ou a gente só recebe a vida, cada despertar, cada manhã, como uma nova dádiva. E digo isso porque existem vários filósofos que passaram um sofrimento gigantesco, né? Torturas, prisões, exílios, e que se sentiam extremamente felizes, se sentiam bem justamente por essa filosofia, né? Isso não significa que você deve aceitar qualquer coisa, muito pelo contrário. Significa que se você não pode mudar alguma coisa, não adianta sofrer por ela. Mas agora, se você pode, claro, é o seu dever examinar a sua própria vida e progredir. E agora, passando para aquele outro tópico sobre recomeçar. Nós nunca recomeçamos do zero. Bom, eu sou formada em nutrição. Vamos supor que eu queira mudar de área e entrar numa nova faculdade. Eu não vou entrar nessa faculdade do zero. Eu conheço pessoas novas, eu tenho novas habilidades de estudo e comunicação, eu tenho mais experiência. Então a gente nunca começa do zero. E é muito importante que a gente tenha esse olhar, porque senão a gente acaba não dando o pontapé inicial para algum projeto novo, com medo de estar perdendo tudo aquilo que a gente construiu. E não, isso nos deu repertório e bagagem justamente para a gente decidir mudar a rota se necessário. E trazendo também essa questão de ele ter que vender algumas coisas para conseguir se reinventar, eu não vejo isso como um prejuízo, porque muitas vezes a gente precisa dar 2 passos para trás para dar 10 passos para frente. Principalmente no quesito maturidade, humildade. E eu nunca acho que abrir mão de coisas físicas seja fracasso. Mas abrir mão da sua moral e dos seus valores, aí sim, para mim, é algo que é muito mais caro do que qualquer bem. Então, a próxima vez que você ficar ressentido com alguém, que você criou uma expectativa naquilo e aquela pessoa não supriu aquela expectativa, ao invés de se debater sobre isso, julgar aquela pessoa, você pode falar: bom, isso foi o que me foi dado. O que eu vou fazer perante a isso? Isso é o suficiente para mim? Ou eu preciso de mais? E também, se por algum motivo você precisar dar um passo para trás para dar 2 passos para frente, jamais se sinta menos por conta disso. Muitas vezes, isso é o que vai virar alguma chavinha no seu cérebro que faça com que você veja a vida com um pouco mais de clareza e gratidão. Bom, esses foram meus 2 centavos dessa fofoca que rolou aí. E agora, no final do episódio, eu trago aquele quadro que é o que eu peguei dessa semana, que é uma indicação de um livro, de um filme. E teve uma coisa que eu descobri na terapia, que muitas vezes alguns filmes que a gente assiste, seja de terror, comédia, é porque de alguma forma a gente se identificou com aquilo em algum nível. Parece óbvio, mas presta muita atenção. Tem alguns filmes da mesma categoria, por exemplo, filme de terror, que um faz mais sentido pra você, te dá mais medo, um outro não faz nem tanto sentido e você não sentiu nada, mas muitas vezes aquilo que tá implícito tem a ver com você. Então pensa aí nos seus filmes favoritos, filmes que você assistiu a vida inteira. Qual elemento do filme espelha alguma ação, alguma pessoa, alguma atitude da sua vida? E eu vou pedir aqui do final para que, se você gostou desse conteúdo, você se inscreva no canal, envie esse conteúdo para mais pessoas para me ajudar a crescer aqui e tchau, tchau!